Não, tu não tem medo da câmera. Tu só é injusto. Tu tem medo de não conseguir voltar atrás no que tu falou e isso ficar gravado, recebendo julgamentos. Medo de parecer ridículo, medo de ser mal interpretado, medo de mostrar uma parte tua que sempre ficou escondida. Isso tudo mudou pra mim quando no passado me chamaram de egoísta. E sim, agora é eu que vou te chamar de egoísta mesquinho. Fica comigo. Porque a câmera não cria o medo de falar, ela só escancara ele. Tu sente que vai ser julgado, mas na verdade tu é o juiz vilão desse delírio. Tu não sabe se outra pessoa vai de fato pensar algo ruim sobre ti. É tu que tá pensando algo ruim de ti mesmo através da cabeça de outra pessoa. E isso é egoísmo. Porque quem que tu pensa que é pra querer julgar o que tu acha que eu vou te julgar? Isso não cabe a ti. E ao ter esse julgamento egoísta, tu tá fazendo duas coisas: privando a pessoa de realmente ter uma opinião real sobre o que tu disse e privando o outro de provavelmente ficar feliz de ter ouvido o que tu falou. Então para de ser egoísta e permita que os outros recebam algo bom de ti. E se tu não me conhece, eu sou o Bruno e aqui nesse canal eu falo sobre como apreciar uma vida simples, mas de cinema. Então vamos conversar sobre por que tanta gente trava diante da câmera e por que na verdade isso é ser injusto. Porque a minha pergunta é, o que muda quando alguém pode interpretar aquilo que tu falou? O que muda quando algo está gravado e registrado e postado? O que de fato está mudando nisso tudo, desde o pensamento até a execução da fala no vídeo? E para mim a diferença é bem clara. Quando a gente fala sem câmeras, a gente tende a pensar que as pessoas vão esquecer o que a gente falou depois. Não sendo algo muito absurdo, né? E que a gente tem uma segunda chance, que a gente pode voltar atrás. E aí a gente vai conseguir refazer o nosso pensamento, explicar, e no fim das contas, nada ficou registrado para provar que a gente errou. Só que isso não é bem verdade, né? Primeiro, na câmera, tu também pode refazer, tu pode regravar, tu pode editar, tu pode se redimir, e além disso, as pessoas vão esquecer. Elas vão esquecer. A menos que tu tenha falado algo muito absurdo, as pessoas vão esquecer. Eu mesmo esqueço o que eu falei 2, 3 vídeos atrás. Eu tenho que reassistir eles, lembrar. Hoje mesmo eu tava vendo um vídeo antigo meu e eu pensei, meu Deus, eu estudei sobre isso? Eu nem me lembrava que eu tinha falado sobre. Que bom que eu reassisti porque agora eu lembrei. Então pensa, se nem eu mesmo tô lembrando do que eu falei num vídeo que tá gravado, que eu editei e que eu postei, imagina uma pessoa aleatória que passou por ti dentro de 1 milhão de outros vídeos. Ela também não vai lembrar. E se lembrar, e se tu falar algo errado, é só tu voltar atrás e se redimir, pedir desculpa. Na vida real também é assim. Tu pode falar uma asneira e depois tu vem e corrige. Tá tudo certo. Se tu não estiver falando absurdos, né? Pelo amor de Deus, não vai começar a falar muita bobagem na internet. Mas assim, se tu tá com uma intenção boa, se tá falando coisas boas, coisas leves, se tu errar uma vez aqui, uma vez ali, cara, qual o problema? Isso só vai te deixar mais humano, vai te deixar mais à vontade, ainda mais vulnerável. As pessoas vão gostar mais ainda de ti, porque não ficou aquele vídeo ensaiado, pensado, super perfeitinho. As pessoas percebem estranheza na perfeição. Isso é muito comum. As maiores obras de arte, tanto de pinturas, esculturas, ou até mesmo no cinema, são aquelas que são imperfeitas. O ser humano é muito bom em reconhecer padrões, e um dos padrões que a gente reconhece muito facilmente é o da imperfeição. Mas a gente tende a querer esconder a imperfeição. E o que acontece? Quando alguém percebe um padrão que é apenas de perfeição, apenas do melhor que foi dito, a melhor pronúncia, a melhor frase, isso gera um estranhamento. Opa, isso aqui não é real. Essa pessoa está tentando me enganar de alguma forma, eu vou subir minhas defesas aqui. Desapega um pouco desse medo de ser mal interpretado. É claro que a comunicação não é só o que a gente diz, mas também o que o outro entende. Só que isso está fora do nosso controle, e tu tá privando essa pessoa de realmente poder entender a tua mensagem se tu nem falar. E qual o sentido de tu estar no mundo se tu não tá se comunicando com as pessoas? Tu não precisa gravar vídeo necessariamente, não precisa falar com a câmera, mas a câmera tá escancarando um medo que tu já tem na tua cabeça quando tu fala com outras pessoas. E tu vai perceber, se um dia tu fizer o experimento de gravar para uma câmera, que tu vai ficar muito melhor em falar fora da câmera também. Porque a câmera, ela não tá criando nada, como eu disse, ela só tá escancarando um medo que tu já tem na tua cabeça de julgamento, de ser mal interpretado, de não poder voltar atrás no que tu disse, de ser lembrado. E sinceramente, me desculpa, tu não é tão importante assim. As pessoas não estão lembrando tanto assim de ti.
Elas estão muito preocupadas com o próprio mundinho delas. Isso chega a ser até confortante em algum sentido. E claro, não é que tu não deva cuidar as coisas que tu fala para as pessoas. Tu tem que ser, né, uma pessoa que interpreta alguns papéis sociais. Isso é benéfico para todo mundo, para as relações da sociedade. Em algum grupo tu vai ser o cara mais engraçado, outro grupo tu vai ser o cara mais sério, mais profissional. Na tua família tu vai ser um filho, um irmão, um pai que cumpre a sua função. Na faculdade tu vai ser um colega respeitoso, tu vai ser estudioso, tu vai ser um bom esportista em outra área. A gente interpreta pequenas variações de nós mesmos em papéis de cena diferentes. Isso não significa que tu tenha que moldar tudo que tu fala, é apenas recorte daquilo que tu já é. Só que se tu começa a se prender muito a esses papéis e tu não perde o medo de se expressar com autenticidade, com genuinidade, tu vai cada vez mais vivendo uma vida que não é a tua. Tu vai vivendo um papel que muitas vezes é imposto por ti mesmo. Ah, não, Bruno, mas isso não é um papel imposto por mim mesmo, os outros estão me cobrando isso. Quem é que tá te cobrando? Quem é que te disse isso? Ah, fulano me falou. Beleza, fulano te falou. Mas eu aposto que quando a maioria das vezes, quando tu acha que alguém está te cobrando um papel, na verdade tu tá supondo a cabeça da outra pessoa e imaginando o que ela cobra de ti. No fim das contas, é tu mesmo delirando na tua cabeça. Tu tá inventando uma mentira na cabeça da outra pessoa, tu tá acreditando nessa mentira. Tu tá se reconhecendo nela e tu tá se aprisionando. Que maluco, né? E isso é algo tão comum na sociedade que quantas vezes tu já não viu um filme onde o personagem tá sustentando uma máscara e depois ele só larga ela e ele finalmente começa. Aí a história anda, aí a história vai, tudo começa a acontecer pra ele. Isso é representado no cinema não porque alguém inventou isso, porque reconheceu na sociedade, reconheceu na vida real que isso é um problema comum a muita gente. E por isso que tanta gente quer assistir isso também, porque elas querem no fundo poder viver essa liberdade que eu tô te contando agora, um pouco mais de como que a gente pode fazer isso. Vamos seguir. Ai, Bruno, mas eu tenho medo de parecer ridículo. Vamos falar sobre isso então. O medo de parecer ridículo, ele tá muito associado com o que tu acredita sobre si mesmo. Se tu já acredita que tu tá sendo ridículo, pouco importa o que tu vai falar. Tu pode falar a coisa mais sensata do mundo, tu vai acabar soando ridículo. Porque sem perceber, tu vai expressar a tua ridicularização própria que tu já tem de si mesmo. Calma que eu vou explicar. Pensa comigo. Um nome, uma palavra, só faz sentido se tu reconhece ela. Se tu falar assim pra mim, Bruno, teu cabelo azul é ridículo. Cabelo azul? Eu não tenho cabelo azul. Isso não vai me atingir. Eu sei que a pessoa tá delirando. Eu não vou me reconhecer. Agora, se ela fala alguma coisa que em mim eu reconheço que talvez não seja tão legal, tipo, sei lá, Bruno, eu não gosto da tua barba ruiva. E aí eu penso, putz, eu tenho uma barba ruiva e eu não gosto muito dela também. Então, se agora a pessoa falou, eu me reconheci no que ela disse e eu tomei isso pra mim. Entende? Só que para tu poder ter essa leitura de si mesmo, tu precisa conseguir fazer duas coisas. Olhar com clareza, uma clareza cristalina para o que os outros estão falando de ti. E poder olhar para si mesmo com essa mesma clareza e ter os dois pesos dos dois julgamentos das duas ideias. Tu vai se conhecer e saber quais são os nomes que eu me reconheço. Onde estão os defeitos que eu reconheço em mim? Onde estão as qualidades que eu reconheço em mim? O que de fato sou eu? O que de fato os outros acham que sou eu? E o que eu acho que os outros acham que sou eu? Na psicanálise, um dos conceitos mais interessantes e que eu mais gosto é o da projeção. E perceba que a maioria das pessoas, adendo, a maioria das pessoas nessas situações, nem todas, a maioria das pessoas que se sentem muito julgadas pelos outros são também as que mais julgam os outros. E por quê? Porque volta naquilo que eu falei. Se eu tô supondo que o outro está me julgando, sem que eu tenha uma confirmação clara disso, eu estou supondo que na cabeça dele, ele é uma pessoa que está me julgando. E ao assumir isso, eu que estou julgando ele de estar me julgando. Percebe como isso é maluco? E é muito sutil, é muito difícil de perceber isso, mas com prática a gente vai percebendo porque todo mundo faz isso em algum nível. Então a minha recomendação para ti, se tu tá se sentindo ridículo, olha um pouco se tu não tá olhando os outros e julgando eles, deles serem ridículos. Ou se tu não tá julgando eles de estarem te julgando de ser ridículo. E no fim das contas, quem tá julgando é tu mesmo. E outra coisa, tu nunca vai ser na frente da câmera aquilo que tu é com os outros. Porque como eu disse, em grupos diferentes da tua vida tu interpreta papéis diferentes.
Se eu for dar uma palestra, eu vou falar de um jeito. Se eu for falar com os meus amigos num barzinho, eu vou falar de outro jeito. Se eu for falar com a minha família, eu vou falar de outro jeito. Todas são versões minhas reais, apenas recortes e adaptações que a gente faz para modelos sociais que também já são pré-estabelecidos. Para a câmera, a gente também vai desenvolver o nosso próprio modo de falar, o nosso próprio pensamento, a forma de estruturar as palavras, como gesticular, tom de voz, tudo isso vai surgindo naturalmente. E não tem outra forma de fazer isso senão com o tempo e com a prática. Tu não nasceu sabendo se comunicar em todos os ambientes sociais que tu pertence. Tu teve que aprender com base em um pouco em imitação, com base em tentativa e erro, tentativa e feedback, e assim tu vai construindo a tua personalidade frente a uma câmera também. A câmera não precisa ser uma vilã na tua vida. A câmera não precisa ser igual a uma outra pessoa. Tu não precisa falar para a câmera igual tu fala para outras pessoas. Tu precisa falar para a câmera imaginando que tem alguém do outro lado e aprendendo a se relacionar com essa pessoa imaginária que tu tá criando para substituir a câmera. Mas no fim das contas, tá tudo bem se tu não falar exatamente na câmera como tu fala na vida real. Tu tá descobrindo um novo recorte teu através da câmera, e isso é lindo, é autoexpressão, é tu colocar mais um pouco de ti no mundo, é tu descobrir partes tuas que tu não tinha contato, entrar em contato com isso e expressar para que outras pessoas também possam ter contato. É dar um pouco mais de ti pro mundo. E lembra sempre que coragem para aparecer, para se expressar, não é ausência de desconforto. A coragem ela só pode existir se o medo existir primeiro. A coragem ela só existe se tu consegue enfrentar esse medo, se tu consegue avançar apesar do desconforto. E com o tempo, o desconforto vai sim sumindo, tu vai precisando de menos coragem e talvez novos desafios venham surgindo e novas coragens venham superando esses mesmos desafios. Só que tu não pode ter medo de errar. Inclusive, eu vou mais além. Eu acho que tu tem que querer errar. Porque quanto mais tu erra, mais perto do teu objetivo tu tá. Se tu falasse assim, tu vai gravar 100 vídeos, tu vai errar todos. Mas no 100º tu vai acertar e tu vai falar bem. O quanto de ansiedade tu não ia querer ter para poder errar logo esses 100 primeiros vídeos e fazer o teu vídeo bom finalmente. Sabe? É pensar um pouco isso. Talvez sejam 1000 vídeos, mas não interessa. Eu quero errar o mais rápido possível. Eu quero errar tentando acertar, óbvio. Mas eu quero errar porque eu sei que eu vou construir o meu acerto nesse caminho de erros. E cada vez que eu erro, cada vez que eu percebo o meu erro, eu fico um pouquinho mais ligado para não errar a próxima vez. E para melhorar e me descobrir. E tem que ser uma experiência prazerosa, criativa. Agora eu tô aqui falando, eu tô me divertindo, eu tô descobrindo partes de mim. Eu tô vendo como é que meu pensamento funciona e produz as palavras, sem eu ter um roteiro extremamente estruturado. Se tu pegar os primeiros vídeos do meu canal, tu já vai ver a diferença absurda que foi. E eu espero que cada vez isso melhore, que cada vez tu também melhore na frente da câmera, que tu melhore falando com outras pessoas, e que tu consiga olhar para isso não como um exercício de perfeição, mas como um exercício de autodescoberta, de autoexpressão, de conexão real com os outros, de desenvolvimento do teu personagem na vida, aperfeiçoamento do teu roteiro, das tuas relações, do teu elenco. Isso traz tanta vida, isso traz tanta verdade. Fazer vídeo, registrar tudo, traz tanta satisfação para quem tá junto. Tu salva uma parte do tempo para sempre. E talvez ninguém lembre, mas tu pode revisitar o vídeo se tu quiser depois e comparar o quanto tu evoluiu. Isso é bonito, isso é legal, é carinhoso contigo mesmo. Não precisa ser excesso de julgamento, sabe? Só relaxa, abraça essa experiência e segue, porque no final vai valer a pena, eu prometo. E se tu chegou até aqui, eu te convido a fazer algum videozinho pra ti, não precisa postar, mas grava, tem essa experiência, tenta aplicar isso que eu falei. Se tu não aplicar, talvez tu esqueça depois, porque eu te falei, tu vai esquecer desse vídeo, sabe? Então, tenta memorizar, salva esse vídeo, manda pra alguém, curte, se inscreve pra ver mais. Se quiser ver outros vídeos relacionados, eu vou deixar aqui alguns que têm relação também sobre como que tu deve fazer as coisas pros outros, mesmo que elas não valorizem tanto o que tu faz. Porque não é tanto sobre os outros, é sobre ti. Não é tanto sobre o julgamento dos outros, é sobre o que tu quer fazer, sobre o que tu gosta de fazer, sobre quem tu é. Então eu te convido a conhecer mais sobre esse universo de uma vida simples, mas com um olhar de cinema, que é o que eu amo fazer, é o que eu amo transmitir. E como vocês sabem, o amor é e sempre vai ser a melhor coisa que fazemos.